seja bem-vindo ao Brito no Meio, podcast de tecnologia que fala da vida no Canadá e na América do Norte. Meu nome é Massaro Rocha e eu tenho o prazer de ter de volta aqui meus companheiros de programa, senhor Diego Leme e seu Roger Rainville. Se apresentem, senhores, por favor. Olá, boa noite, Roger Rainville aqui, obrigado pela audiência. E aí, Diego? Boa noite, gente, Diego aqui, obrigado pela audiência e fiquem com paciência, por favor. Sejam bem-vindos todos. Todo mundo gracioso, cheio de rimas ultimamente, né? E hoje, nosso segundo programa, nós temos o prazer de já ter um convidado, no nosso caso, uma convidada que vai ajudar a enriquecer o tema de hoje. Estamos falando diretamente de Quebec. Temos a senhora Franciele Chervinsky. Tudo bem, dona Fran? Olá, boa noite, tudo bem e vocês? Então, super bem. Como é que é? Naquele ritmo excitado, gravando domingo à noite, muito animado para começar a segunda-feira, né? Uma mentira. Aqui no salão não tem um fantástico, mas aquele movimento de não ficar excitado para segunda-feira é o mesmo. Mas então, o tema de hoje à noite, eu já dei essa pequena introdução. Muito obrigado novamente pela audiência de todo mundo. Nesse segundo programa, nós vamos falar de um tema que toca a vida de todo mundo que chega no Canadá, que é a questão idioma. Vamos falar por que o idioma é importante e comparar um pouco das experiências de cada um de nós, aqui falando do mercado privado, trabalhando para o governo, e como falei na entrada, na abertura, nós vamos ter a oportunidade de poder comparar as diferenças que acontecem no Quebec. O Quebec é uma província francófona, né, onde o francês é o idioma oficial e que geralmente é uma grande diferença quando as pessoas pensam em vir trabalhar no Canadá. Então, vamos começar do básico. Acho que é importante a gente conseguir dar breve experiência. No último programa a gente se apresentou, falou da experiência de cada um de nós aqui, só para poder dar uma contextualizada de como nós estamos. Então, falando de mim novamente, né? Eu começando, já tomando o microfone. Quando eu vim para o Canadá, eu tinha um francês básico. Eu migrei pelo Quebec e meu francês era básico. Então, quando eu cheguei para trabalhar aqui, o meu trabalho, eu vim como se fosse transferido, porque eu continuei trabalhando para o mesmo lugar que eu estava. Trabalhava para um banco nos Estados Unidos e eu só fiz mudar de endereço. Eu continuei trabalhando em inglês, mas apesar de estar fisicamente no outro lugar. Então, eu não precisei adaptar o meu francês para poder trabalhar. Eu só precisava dele no meu dia a dia para conviver com as pessoas. E mesmo depois, quando eu troquei de emprego, que eu fui trabalhar na Ubisoft, trabalhando com jogos, a minha equipe trabalhava basicamente em inglês. E eram momentos, um ou outro, que a gente mudava para francês. Então, eu não tive esse impacto de precisar de francês na minha vida profissional. Eu precisava utilizar muito mais o inglês. Então, mas, falando Massaro, de Canadá... Fala, diga. Mas, Massaro, tem uma pergunta. Agora que você disse que você trabalhava para um banco em inglês nos Estados Unidos, como foi para você começar com o inglês? Como é que você conseguiu trabalhar para esse banco em inglês? Qual foi o processo? O que você teve que fazer para chegar lá? Eu ainda morava no Brasil quando comecei a trabalhar. Acho que eu posso falar sobre isso. Eu trabalhava para o HSBC e o HSBC tinha unidades que eles chamavam de Global Technology, que eram unidades de tecnologia espalhadas pelo mundo. A minha tinha uma unidade no Brasil que prestava serviço para outros lugares. Eu comecei a trabalhar no HSBC, um recruiter me encontrou e apresentou essa oportunidade. Eu falei, olha, meu inglês não é fantástico, eu tenho inglês de cursinho, desses cursinhos. Ele disse, não tem problema. E, de fato, eles estavam desesperados por gente que falasse inglês, que morasse no Brasil. E a minha primeira experiência trabalhando em inglês foi essa. E, para o meu choque, no meu primeiro mês do banco, eles já disseram, você vai ter que ir para um treinamento nos Estados Unidos. Eu falei, danos. Então, eu tive que colocar o meu inglês de wizard na prática sem poder correr. E foi macarrônico. Eu comentava que todo dia quando eu chegava do trabalho, tinha ido eu e um colega. Quando a gente voltava para o hotel, eu dizia, cara, eu preciso dormir que meu cérebro está pegando fogo. Porque é aquela experiência de ser forçado a aprender na marra. Foi complicado. Mas eu trabalhei, quando eu estava no Brasil ainda, eu trabalhei durante 5 anos para o HSBC, sempre em inglês, e aos poucos fui me adaptando.
né? Então, quando eu vim para o Canadá, continuando a trabalhar para a HSBC, eu fazia todo o meu trabalho remoto, continuava fazendo meu trabalho remoto, então eu não tive esse impacto quando eu cheguei, mas no começo foi um troço gritante. Para minha sorte, meu chefe era muito compreensível, ele entendia que meu inglês não era perfeito e ele dava muito suporte para mim e para meus colegas. Mas foi basicamente isso, né? E no teu caso, Roger, como foi a tua experiência de começar a trabalhar em inglês, no caso? Nossa, a minha foi, diríamos que foi quase que similar à sua, porque eu, quando resolvi sair do Brasil, eu resolvi imigrar, o Canadá não foi a minha primeira opção, como eu já tinha dito antes, eu fui para a Austrália primeiro, e nessa minha busca de alguma oportunidade para sair do Brasil, o engraçado é que eu não tinha inglês. Eu tinha um inglês, acho que pior que o seu. Porque nem cursinho eu tinha feito. Não tinha nem Wizard. Então, eu falei, bom, vou sair do Brasil por um motivo ou por outro. E comecei a aplicar para vários lugares. Tive a ajuda de algumas pessoas para fazer meu currículo. E aí, nas entrevistas, o meu inglês era pior que macarrônico. Era coisas de tipo, eu pedia, por favor, escreve, que aí eu tinha a oportunidade de copiar e colar em algum lugar, que já tinha o Google Translator na época. E aí eu conseguia ver mais ou menos o que eles queriam. Mas, no meu caso, nessas entrevistas, eram muitas entrevistas técnicas. Eu tinha a vantagem que eu era especialista em um produto, que eu trabalhava para a Telecom. Eu prestava serviço para empresas de telecom no Brasil, serviço de empresa de telefonia celular. E aí era um produto que era utilizado muito na Europa e na Austrália e nos Estados Unidos. É um sistema, um software chamado Clarify, e aí eu era muito técnico, eu era especialista nele, e aí a minha vantagem foi essa, porque mesmo sem saber inglês, mesmo sem conseguir render nas entrevistas, né, de entrevista mesmo sabe aquelas perguntas normais, assim, né, o que você gosta de fazer, o que você faz, etc. Eu não conseguia desenrolar. Mas na técnica eu era muito bom, passava muito bem neles. Essa foi a minha vantagem. Quando eu cheguei na Austrália, eu tive que me virar, eu não conseguia entender, tipo, na Austrália, o centro da cidade, eles não falam downtown, eles falam CBD, que é o Central Business District, e eu não conseguia entender isso. Eu nunca consegui entender o que era. Eu fiquei, tipo, uns 2 meses para entender o que eles falavam. E aí eu fui aprendendo, fui já trabalhando, eles só me passavam coisas técnicas mesmo, e eu não conseguia fazer nada, não conseguia conversar com quase ninguém. Mas foi que, ouvindo muito podcast, lendo muito, e naquela, né, se matando para conseguir aprender. Mas eu acho que o mais importante ali para mim foi ser técnico, ter uma especialidade num produto, que isso acabou me levando para outras, né, outras oportunidades em outros países. Foi basicamente isso. E depois teve a experiência do Canadá, né? Quando eu vim para o Canadá, que eu fui para Montreal primeiro, e aí foi o francês. E aí o francês é naquela, né? Você vai aprendendo por osmose, você vai tentando, porque você, apesar de estar, como você estava trabalhando em inglês na empresa, fazendo tudo em inglês e toda a parte de interação com seus colegas em inglês, na parte profissional, mas muita gente, você está sempre ouvindo francês do lado. Então, você acaba aprendendo. Você está ouvindo televisão, você está ouvindo rádio, você está ouvindo pessoas, então isso você acaba aprendendo meio que naturalmente. Então, essa foi basicamente foi como eu consegui me adaptar na parte do idioma para imigrar mesmo. Eu ia perguntar para a Fran agora, mas eu quero engatar ela num outro tema. Vou perguntar primeiro para o Diego, como foi a tua experiência? Porque no teu caso, né, tu não trabalhava direto com um banco em inglês, né? Não, eu sempre trabalhei com espanhol. As consultorias e bancos que eu trabalhei eram em espanhol, então eu sou fluente em espanhol. E sempre deixei o inglês de segundo lado. E eu sempre fiz cursinho de inglês e sempre parava no mesmo nível, no famoso intermediário 2 ou 3, e nunca chegava no avançado. Sempre, nossa senhora, até hoje eu acho que eu tenho os mesmos problemas. Se eu fizer a prova hoje, eu não vou passar. E aí, quando eu vim para cá, e uma coisa que fazem muito no Brasil, e eu senti isso muito na pele, é assim, o Roger é exceção, né? Mas assim, eles vendem muito que você tem que falar um inglês fluente. Só que na cabeça, do jeito que é falado no Brasil do inglês fluente, é o inglês nativo. É praticamente nativo. O jeito que é vendido isso. Então,
qualquer empresa fala inglês fluente, eles querem nativo. Então, você sempre tem isso na cabeça, que você tem que falar o fino do inglês. E aí eu tinha esse intermediário 2, às vezes pulando pro 3, dependendo da escolinha que eu ia lá. E aí, eu cheguei aqui de Malicuia e eu travei. Eu não conseguia pedir um hambúrguer porque eu morria de medo de falar errado. Então eu pegava a minha esposa e pedia pra minha esposa sempre falar pra mim. Ela falava, mas você vai ter que trabalhar aqui, você vai ter que se virar. Mas eu sempre nessa coisa, eu não tô falando inglês perfeito ainda, então eu não vou tentar nenhum emprego. Não tô falando inglês perfeito, eu não vou tentar. Aquela cobrança interna. Aí eu fiz aula de inglês aqui, mas eu sempre me cobrava. Eu fiquei uns 3, 4 meses sem aplicar para nenhuma vaga, porque eu falei, não tô falando inglês perfeito. E aí eu tive uma conversa com uma professora, e ela foi bem sincera comigo. Ela virou para mim e falou, olha, você tá pronto, você tem a fluência. Você não vai falar igual nativo porque você não é nativo. Não tem como. E o que você tem dá para você trabalhar. E aí eu comecei a ir para as entrevistas e percebi, falei, peraí, realmente dá para se virar, dá para sair do outro lado. E eu achei que tinha sido até uma coisa muito minha, uma encanação minha. E aí, pegando o Brito como exemplo, acho que já teve umas 3 ou 4 pessoas que vieram falar comigo, e elas foi bem legal, porque assim, elas vieram com o mesmo problema, eu não tô pronto. Eu tenho um caso de uma conhecida nossa, muito amiga nossa, que ela falou, eu não tô pronta para o mercado de trabalho. Ela tinha feito o college, então ela fez o college em inglês, estava fazendo voluntariado em inglês, daí foi o mesmo caso meu, vai que você já se vira. Então eu tive essa experiência assim, meio... Também é um ponto do Brasil que eu vejo muito, assim, que meio que me massacrou foi, você tem que falar igual nativo, então coloca na sua cabeça que você tem que falar o puro do inglês. E para mim foi super difícil. Depois, quando eu entrei no mercado, eu trabalhei nos dois, tanto no privado quanto no governo. Tem uma pequena diferença, sim, eu senti uma diferença no privado. Dependendo da empresa privada, é mais puxado. Eu senti o inglês mais puxado e até um pouco nichado em alguns momentos, do tipo, se você não... Mas, assim, não é exclusão, é nichos mesmo, mas você tem que correr. E na parte do governo eu senti mais tranquilo. Como tem um volume muito grande de imigrantes no governo, eu sinto eles mais abertos, então você se sente mais tranquilo até para errar. Então acho que foi um pouco disso que eu tive, assim, que é um pouco o oposto do Roger, que o Roger, ele teve o quê? O pessoal fala, em vez de vir influente, não, você tem uma oportunidade, pega e vai, né, que também acontece. O Roger deu sorte, mas tem gente que não dá sorte, né? Mas eu acho também, desculpa interromper, Diego, eu acho também que depende muito do tipo de trabalho da área que você vai estar atuando. Na área técnica, eu acho que é menos necessário, essa é a minha visão. Na área técnica, é menos essencial, né, você ter um inglês super fluente do que numa área administrativa ou área, vou dizer, tipo um analista de sistema, por exemplo, um business analyst, ou então um gerente de projeto. Já o cara técnico, um QA, um developer, um engenheiro de software, que não precisa muito, você tem que mostrar mais a parte técnica ao invés da sua parte... Mas se você não tiver ferramenta para mostrar, o ponto é assim, quando você é o único especialista, o pessoal vai fazer o inverso, eles vão buscar tentar entender o que você está falando, porque é mais fácil para você, porque você é o único cara que você tem o conhecimento, então eles vão tentar se moldar para te entender até. E claro, você vai ter a parte técnica por trás. E eu concordo, quando você pega uma parte ou administrativa ou até que tenha que falar mais com o usuário, tipo geralmente vendas, parte de gestão de projeto, business, você tem que ter um inglês um pouco melhor mesmo, porque você vai lidar com muita gente de níveis acima. E bem ou mal, a gente sabe que quem tem uma categoria acima, eles às vezes olham meio torto quando você não fala o puro. Quando você não estou falando o nativo, quando você não fala bem o inglês. Eu achei bacana que a gente já começou a falar nesse sentido, e é por isso que eu quis deixar a Fran por último, porque ela tem um perfil ligeiramente diferente do nosso. Ela não é uma profissional de TI e ela tem que lidar diariamente com pessoas. E a experiência dela no Canadá começou de uma maneira diferente da nossa. Como eu disse, ela não é da área técnica. E, Fran, eu queria que você começasse dando um pouco da sua experiência, como foi essa questão de utilizar o idioma para poder entrar no mercado de trabalho e
tentando pegar o gancho nesses assuntos que a gente falou agora, sobre a questão da importância, já pegando um pouco do gancho da tua profissão hoje, para poder falar um pouco sobre a importância do idioma para áreas técnicas e não técnicas. Então, o microfone é teu. Vou começar dando a minha experiência pessoal. Então, a gente veio para Quebec, então a gente estudou francês no Brasil. A gente achava que a gente tinha um bom francês, mas quando a gente chega aqui, você percebe que você não tem, que você não entende que as pessoas falam e que você tem medo de pedir o Big Mac no McDonald's normal. Mas assim, então a gente chegou, eu não sou da área de TI, então claro que não tinha emprego assim mais fácil para minha área, eu sou da área de comunicação, então eu falei assim, eu tenho que estudar francês. Então eu fui fazer a francização, oferecida pelo governo, e continuei fazendo francês. Eu já entrei no nível avançado, foi legal, terminei a francização, daí tinha francês escrito, falei assim, vou fazer o francês escrito, e foi indo. Aí chegou uma hora, eu estava fazendo quase 1 ano que eu estava aqui, eu falei assim, cara, eu preciso arrumar um emprego. Não dá mais. Mas assim, ainda com aquele medo, e eu acho que para pegar um pouco o gancho que o Diego falou, a gente se cobra muito. Então eu acho assim, que tem essa coisa, não tem essa coisa que você tem que falar perfeitamente, porque você, cara, você é um imigrante, você está chegando aqui, você vai falar errado, mas você tem que se lançar, entendeu? Você tem que ir atrás. E assim, não tem que se cobrar falando assim, ai meu Deus, e se eu falar isso errado, se eu falar... Vai que você vai aprender falando errado e aí vai embora. E assim, então eu falei, não, eu preciso trabalhar. E aí tinha uma agência de um banco perto da onde eu morava. Eu nunca trabalhei em banco na minha vida. Mas eu falei assim, vou lá, porque eu sabia que eles pegavam para trabalhar estudante, para trabalhar em caixa. Eu falei assim, vou lá. Aí eu fui lá com o meu CV, falei para a secretária, falei assim, ó, meu CV aqui, eu tô procurando emprego. Daí ela falou assim, eu só ia deixar o meu CV. Daí ela falou assim, não, espera um pouquinho. Ela foi lá para trás, aí ela voltou, a diretora quer falar com você, quer fazer uma entrevista. Eu falei, meu Deus, o que essa mulher quer? Eu não tô preparada para fazer uma entrevista. Aí tá, fiz a entrevista com a diretora daquele jeito, né? Falei assim, ai meu Deus, não sei o que vai dar isso. Fiz a entrevista, ela falou assim, não, eu te ligo daqui a alguns dias para te dizer se deu certo. Aí tá, daí fiquei com aquilo. Falei assim, meu Deus, o que será que vai dar? Aí passou, acho que uns 2, 3 dias, a mulher me ligou. E ela falou assim, não, a vaga é tua. Eu falei assim, essa mulher é maluca. O que ela quer que eu vou trabalhar em banco? Os termos em francês, não conheço nada, nunca trabalhei em banco na minha vida, não sei nada. Essa mulher é maluca, não vai dar certo. Eu assim, não se preocupe, a gente dá uma formação de 2 semanas para você, vai tudo bem. Eu assim, cara, foi com a cara e com a coragem, entendeu? Me ferrei. Tinha termos que eu só ficava escrevendo, assim, no papel e tentava traduzir para um português que eu nem sabia o que era direito em português. Então, assim, fiz a minha formação de 2 semanas, trabalhei, fui lá, era serviço ao cliente, né, caixa, então era números em francês, contar em francês, então eu contava em português na minha cabeça para pegar o dinheiro certo da pessoa, depois contava em francês de novo com a pessoa. E foi, entre trancos e barrancos, deu tudo certo. Trabalhei 4 anos no banco, eles não queriam que eu saí só porque daí eu fui trabalhar eu estudei aqui em recursos humanos também, e daí fui para a área de recursos humanos. Mas foi. Então, esses perrengues de começo de trabalho, todo mundo passa, e eu acho que é bem normal, eu acho que só enriquece mais a nossa experiência aqui, entendeu? Você já pegou o gancho sobre recursos humanos. Eu acho que essa acho que a gente pode começar a seguir para essa direção. E eu vou começar contigo, vou fazer a direção inversa dessa vez. Hoje você trabalha com seleção e com pessoal, né? E você provavelmente deve se encontrar com gente, com brasileiros ou com pessoas de outros países que não necessariamente têm um inglês perfeito. O Diego e o Roger pegaram esse gancho falando sobre a importância de você ter um idioma. O idioma não ser tão importante para você desempenhar certas funções técnicas, né? Como você faz uma seleção hoje, e já pegando tua própria experiência também, como você faz essa seleção do pessoal, né? Sabendo que você mesmo passou por essa situação de não se achar capaz de ter um idioma perfeito para começar a trabalhar, provavelmente você encontra pessoas nessa mesma situação. Como funciona na prática, do outro lado, né? A gente está falando da pessoa que aplica, mas você é a pessoa que está se selecionando. Como você enxerga essa realidade? Eu acho que
acho que, assim, na nossa época, faz 16 anos que eu tô aqui, já tinha muito imigrante chegando, mas desde 16 anos aumentou muito o volume da imigração aqui no Canadá. Então, cada vez mais as empresas estão preparadas para receber e aceitam muito mais uma pessoa que não tem um francês perfeito, que não fala bem o francês ou que não fala bem o inglês. Então, assim, precisa do idioma? Precisa. Posso falar, por exemplo, no governo de Quebec. Você vai passar uma entrevista em francês? Vai. Você não vai passar uma entrevista em inglês. Então, se você quer trabalhar no governo de Quebec, você precisa falar francês. Você vai fazer entrevista em francês. Não é perfeita, mas, tipo, você precisa ter o básico do francês para poder se expressar e entender o que a pessoa pergunta, entendeu? E assim, além de uma entrevista, a gente tem uma prova também que você faz para conseguir entrar no governo, que é de relações pessoais, habilidades relacionais, né, que fala. Então, você faz uma prova também. Então, assim, eu posso te dizer que existe alguma exceção de vagas que não precisa fazer essa prova para o governo, mas a maioria precisa. Então, você precisa saber estudar, ter uma noção e de leitura e de entender, entendeu? Mas, assim, as empresas estão aqui, que eu posso dizer, por exemplo, para o governo, que existe uma grande taxa de imigrantes que trabalham para o governo, a gente está muito mais, a gente é muito aberto à imigração e a gente entende muito bem quando a pessoa não entende e a gente tenta se adaptar, uma entrevista, a gente ajuda mas é importante o idioma, entendeu? Não tem como fugir disso. Mas, assim, a gente faz missão internacional. Então, que vai para... Tem alguns países que a gente vai que é a base que falam que a língua materna é o francês. Mas a gente já fez a missão internacional mundo, que era gente do mundo todo. E tinha vários brasileiros também. Então, assim... A entrevista é em francês, a gente não vai se adaptar, a gente não vai fazer uma entrevista em português com vocês, entendeu? Então, muito importante, mas a gente, assim, é muito compreensível e a gente se adapta muito bem também, entendeu? Ô, Fran, Senhores, mas tem uma pergunta para Fran aqui agora, que eu vou... Me veio uma coisa aqui, assim, né? Tá bom, vocês são super flexíveis, a pessoa não ter não ir bem no idioma. Uhum. Mas assim, e se ela é muito ruim no idioma, ela tem que ter alguma qualidade que talvez você está buscando que ela tenha, e aí sim vai fazer você, por acaso, eu entendo assim, você por acaso dá uma chance para ela no idioma, do tipo, deixa eu ser mais flexível aqui, porque ela conhece isso, ela vai ser importante para minha empresa, por exemplo. Agora, se você está numa vaga que tem, vamos dizer assim, tem 100 pessoas se candidatando para a vaga, ela é mais uma só, e ela tem um francês ruim, você sabe que ela vai ter esse problema, se transforma também num classificatório para você, com certeza. E eu entendo assim. Não, com certeza, porque depende do currículo e do que a gente está procurando para a vaga, né? Então, assim, se a gente tem uma pessoa que, como você disse, aquela pessoa que a gente precisa para aquela vaga e que ela não se expressa muito bem em francês, mas você vê o potencial dela, entendeu? É claro que a gente vai dizer assim, ok, vamos lá, ela tem potencial, vindo para cá, ela vai aprender o francês, vai melhorar e vai dar tudo certo. Agora, se existem várias outras pessoas para uma mesma vaga e a mesma competência ou maior, entendeu? É claro que acaba que você acaba pegando quem já fala, quem já tem um francês melhor. Isso é porque a gente sabe também que tem uma prova para passar, então a gente quer que a pessoa consiga e vá para frente. Então não adianta você pegar alguém que tá ali capengando no francês e depois vai chegar na prova e não vai passar, entendeu? Então é claro que tem esses dois lados. Roger e Diego, na verdade, essa vale para vocês dois. Fran falou que está trabalhando no governo do Quebec hoje, né? Como vocês enxergam essa questão da exigência do idioma no governo federal do Canadá? Você quer começar, Roger? Eu posso começar, você sabe. Não, eu posso passar a minha experiência aqui, o que eu vejo, o que eu já vi, que eu já estou desde 2017
Não, 2017, não, 2015. Eu já estou no governo desde 2015. Enfim, o que eu vejo eu tô muito na área técnica. Eu sou técnico, eu sou desenvolvedor. E então, pela área técnica, eu vejo que algumas pessoas não são totalmente fluentes, mas eu vejo que elas têm esse potencial que a Fran falou. São pessoas que se empenham, que tentam, elas continuam fazendo o curso, elas vão atrás. O governo tem um incentivo, eles dão um incentivo de estudo. Então, por exemplo, hoje, na minha equipe, por exemplo, tem duas pessoas que de terça e quinta eles têm aula de francês e tem mais uma pessoa que tem aula de inglês. E a gente trabalha em inglês. Então, a pessoa é uma pessoa imigrante que trabalha com informática, está fazendo quality assurance, então é um técnico de QA e meio que recém-chegado praticamente, então, mas é funcionário do governo. Então, ele tá tendo aulas de inglês para melhorar o inglês, porque a ideia toda é ele subir na carreira, né? Então, o idioma nesse ponto é importante, sim. 100% essencial, depende do que você vai fazer. Isso é o que eu vejo, pelo menos na minha área e no departamento que eu estou. Eu tive. Não, desculpa, Diego, continua. Não, vai já, você ia falar eu tive, agora começou, termina. Não, eu tive a impressão que seria mais exigente trabalhar no governo federal, que, por exemplo, você teria que passar por exames como o que a Fran falou, para você ter que mostrar a sua experiência, sua proficiência. Você precisa sim, porém, para você subir de nível. Então, por exemplo, minha chefe, a minha team lead, ela vai ser promovida para gerente agora. Ela está com uma proposta, uma oferta para ser promovida para gerente. Porém, a partir do cargo de gerência, tem que obrigatoriamente ser bilíngue. Então, ela é uma das pessoas que está fazendo o curso de francês. Então, por quê? Porque ela, para ser gerente e cargos acima, é obrigatório ser bilíngue. Na área técnica, que aí já não precisa. Enquanto você não liderar pessoas no governo federal, você não é 100% obrigatório ser bilíngue. E, dependendo do que você faz, o idioma, mesmo uma das línguas, é válida, mesmo que não seja 100% fluente. Oi, Fran. E uma das línguas você não precisa fazer a prova, tá? Isso. O inglês, por exemplo, se o seu primeiro idioma é o inglês, você não precisa fazer a prova de inglês. E eu sou funcionário do governo, eu não precisei fazer inglês. Inglês eu já fiz. Eu preciso fazer para o francês para provar o bilinguismo. Então, assim. Mas isso é uma grande diferença justamente do federal com o provincial, né? Vocês precisam ter esse bilinguismo. Aqui no Quebec, a gente precisa falar francês. Eu não uso inglês, então só francês mesmo. Então essa é uma grande diferença. Mas você teve que fazer prova? Em francês. Mas não do idioma. Quando eu falo de prova, é a prova de habilidades, entendeu? Relacionais, mas não uma prova de francês. Isso a gente não precisa fazer. É só a entrevista que você... Tem uma prova de francês, dependendo do cargo. Isso pode ser, digamos, é um cargo para uma pessoa para escrever, que precisa, que a escrita, a comunicação é necessária. Aí sim, pode fazer a prova. Tem pessoas que fazem a prova de francês. Mas para cargos, digamos, que seja TI, recursos humanos, serviço ao clientela, serviço ao cliente, isso daí não precisa você fazer uma prova em francês, entendeu? Então aqui a gente se vira muito bem só com o francês. Na verdade, eu gostaria muito de falar muito mais inglês e aqui não preciso para nada, assim. Mas não tem nem o caso onde você não tem uma situação no governo onde vocês precisam, ou seja desejado que alguém fale inglês também? Quando o serviço ao cliente. Com o serviço ao cliente, sim, porque tem clientes que podem ligar e podem falar em francês. Então, na verdade, a gente fala que isso é um a mais, assim, um plus, se você fala, né, inglês para trabalhar com serviço ao cliente, sim. Daí você utiliza, mas se não, a maioria não. Eu tenho uma experiência para compartilhar com vocês, porque eu nunca trabalhei para governo aqui, sempre trabalhei com o mercado privado. E na atual empresa que eu tive a sorte de conseguir ser promovido para outra posição. Então eu comecei como alguém técnico, comecei como desenvolvedor,
Me mantive na carreira de desenvolvedor, passei para a área de infraestrutura, de service reliability, e acabei sendo promovido para arquiteto. E hoje, digo que a minha vida é 90% reunião e 10% eu trabalho, porque de fato é o que eu faço. Eu vivo em reuniões, e só que diferente do impacto que eu tinha antes, da responsabilidade que eu tinha antes, hoje eu vejo que minha responsabilidade quintuplicou, e os reportes que eu tenho que fazer hoje são bem diferentes do que eu tinha antes. Hoje eu tenho que reportar direto para o meu CTO, então eu tenho que ficar fazendo apresentações para board, para CTO, para diretor, para VP, para o raio que eu parta. E, por exemplo, apesar de estar trabalhando em inglês todos esses anos, eu nunca, como eu sempre me foquei na área técnica, eu nunca precisei desenvolver meu inglês no sentido de ser mais direcionado para áreas de negócio, para áreas de gestão. E para mim foi um baque tremendo. Assim, quando eu comecei a fazer essas apresentações, eu notei que não adiantava simplesmente falar a minha linguagem técnica, porque eles têm um vocabulário, né? Quando você começa a apresentar para esse time, o vocabulário que é exigido é diferente do que eu estava acostumado. E eu vejo que, por exemplo, tanto no governo federal quanto no Quebec, existe essa possibilidade ou esse incentivo de você poder, pelo menos, ter um curso para você tentar melhorar. E é um troço que não existe nas empresas, né, pelo menos no setor privado que eu trabalhei. Não tem esse incentivo seu inglês está difícil, está capenga, vou te dar um cursinho e tal. Jogou no fogo e te vira meu amigo. Isso é uma coisa importante que você falou, Massaro. Por quê? No governo, eu acho que eles focam mais no indivíduo. Na área privada, na verdade, eles focam mais no resultado. Então, se você, Massaro, quer crescer, quer melhorar, quer subir, você tem que ir atrás do curso que a empresa não vai prover para você. Algumas empresas, às vezes, raríssimas exceções, elas provêm esse curso, elas provêm essa ajuda. Já vi isso daí acontecer. É raro. Mas se você quiser mesmo, acho que você tem que ir atrás. Porque eu, por exemplo, quando eu cheguei em Montreal, eu fui fazer francização. Só que era por minha conta, entendeu? Eu fui lá, fui fazer a francização, saía do trabalho, ia para a escola, ficava 4 horas lá na escola, aprender um pouquinho de francês, entendeu? Era básico, mas pelo menos era para dar o pontapé inicial. Como eu disse, você acaba aprendendo muita coisa por osmose ali, você acaba aprendendo no dia a dia, mas você tem que ter aquele pontapé inicial. E outra coisa importante para falar nessa parte de idioma, que eu acho, tenta se misturar com todo mundo, tenta se integrar com as pessoas, né? E tenta estar sempre, sabe, na rua, lendo placas, ouvindo muita rádio, muita TV, sabe? Tenta aprender assim. Chegar aqui, a gente tem uma ideia de que o curso que a gente faz no Brasil vai chegar aqui e vai resolver o problema. E às vezes não, né? Às vezes não. Às vezes você faz 5 anos de cursos de inglês no Brasil, aí você chega aqui e você não consegue pedir um cachorro quente no tiozinho da esquina. Você tem que fazer que nem eu fazia. Você apontava, e aí o cara perguntava esse, aí você só chacoalhava a cabeça. Não. Mas você não sabe. Mas o problema são as perguntas que eles fazem. Tipo, você vai no McDonald's e acha que falando eu quero o número 1, vai dar tudo certo. Primeiro que aqui não tem número 1. Primeiro que nem tem número 1. Daí eles perguntam qual bebida é para tomar aqui, você vai comer aqui ou vai levar para casa, ou não sei o quê. Eu falei assim, com gelo. Não dá certo. Tipo, você responde o I para tudo. O I para tudo. Eu lembro que a pessoa me perguntava qual bebida? Eu, I. Qual bebida? Oui. Eu, nunca tinha escutado essa palavra na minha vida. E não, oui. Daí que ela foi apontar. Eu falei assim, tá. Então, é difícil, é difícil. Mas tem que dar cara, como você disse, tem que dar cara para bater, porque senão você não aprende. Exato. Não pode timidez. Tem que sair, eu vou usar uma palavra aqui, nem sei se pode usar, mas tem que sair do gueto. O brasileiro, para se virar no idioma, ele tem que sair do mundinho dele. Ele tem que dar cara, tem que tentar se misturar. E o Massaro estava falando um negócio que eu vi acontecer no mercado privado aqui, que eu trabalhei em consultoria. Eu vi muitas vezes alguém não ter promoção
para alguma área mais, nem gerencial, mas com relacionamento ao cliente, de vendas, essas coisas, eu cheguei a ver cara não ganhar promoção e o outro ganhar por causa do idioma. E aí, claro, não se falava abertamente para a pessoa que ela não falava bem, mas falava, olha, você precisaria melhorar um pouco aqui porque está faltando clareza, sempre via dessas maneiras. E aí, do lado, se você pensar de um lado assim, problemático da coisa, fala, poxa, tá me excluindo. Ele podia me dar uma chance, igual a Massara falou que o governo dá a chance. Mas se o foco é o lucro, agora pensa do lado do cliente. Vai chegar uma pessoa para vender, você não está entendendo o que ela está vendendo, ela não está entendendo o que você quer comprar. Vocês não estão falando o mesmo termo, vocês não estão falando a mesma coisa, você pode estragar uma venda, você pode estragar um lucro da empresa se você não fizer isso. Então, assim, é notável. Por exemplo, a gente é de TI, mas assim, eu vejo muito pessoal de marketing. Esse pessoal de marketing que chega aqui no Canadá é o que mais sofre, porque às vezes eles não chegam com inglês bom, e isso 99,999%. Para trabalhar em marketing, você tem que ter o inglês polidaço, muito polido. Porque você vai lidar com termo, com forma de escrita, com gente, e aí é o ninho de cobra mesmo. Então, assim, esse é a parte do mercado privado que ele não é muito, vamos dizer assim, ele é cruel. Nesse sentido, ele é cruel, porque ele visa o lucro. Agora, você pegar do governo, e eu te falo por mim, quando eu estava na consultoria, que eu não vou falar o nome aqui, a americana, ela era super, ela se dizia super aberta, mas você sentia os nichos se formando por causa do seu inglês. Então você sentia que você tinha que falar muito melhor para estar conversando com a pessoa daquele nível. Quando eu botei o pé no governo, e ainda eu trabalho para Quebec, eu trabalho do outro lado da ponte, o pessoal aceita, te entendendo super bem, aceitando os seus erros, te explicando. Então há uma tolerância maior no governo, eu sinto isso. Agora a gente queria já começar a direcionar a gente para poder fechar o programa. Eu acho que foi legal a gente compartilhar nossas experiências, falar um pouco sobre as ideias e as perspectivas que cada um tem, como a gente chegou nesse ponto. Eu acho que para quem está nos ouvindo hoje, que talvez esteja pensando em morar no Canadá, morar nos Estados Unidos, ir para a Austrália, quer ter essa experiência de poder trabalhar fora e não tá querendo investir no idioma, ou já tem um idioma mais ou menos, que dica que vocês dariam para as pessoas em relação ao idioma, né? Tanto para quem está querendo vir para cá, ou quem chegou aqui e está querendo aplicar no mercado de trabalho, ou quem já está trabalhando e quer continuar se integrando, quer continuar crescendo por aqui. Que dica vocês dariam? Eu vou começar com o Diego. Diego, você foi o último a falar, você começa soltando. Bem, vou dividir os 3 tipos que você falou. Para quem está lá fora estudando e quer aprender o idioma, eu vou dar uma dica assim: faça uma imersão no idioma. Imersão seja, de preferência, eu sou favorável assim, de preferência se você puder ir para um país em algum lugar do país que só fala inglês, por exemplo, vou aprender inglês, eu vou para Orlando, eu vou para Miami. Não, você não vai aprender, você vai voltar falando espanhol. Não, vai para um lugar que realmente fale o inglês e que vai te dar você não tem oportunidade, então tente todos os métodos possíveis. Tem grupos que falam, procure ferramentas online, mas assim, você tem que imergir, você tem que falar com o nativo, você tem que realmente ter que se ferrar. Para quem está procurando emprego aqui, eu acho assim, teste o seu inglês. Procure alguém que fale o idioma e teste ele. Peça para a pessoa fazer uma mini entrevista com você, um bate-papo com você em inglês, mas vai no nativo. Olha, o que você viu? Eu acho que isso ajuda pra caramba. E eu acho que quando você já está trabalhando mesmo e você quer melhorar, feedback. Você tem que chegar para alguém do teu lado, falar como que está indo, que agora eu quero esse nível. E aí você conversar e pegar essas dias. Eu acho assim, mas sempre o feedback do nativo. Você vai falar, está sendo chato. Não, é porque ele sabe como ele ouve, ele vai perceber o quanto bom você está. Ele estudou isso a vida inteira. Ele sabe as colocações das coisas. Então, acho que assim, é a imersão e o contato com o nativo, e pedir ajuda sempre. Fran, quais suas recomendações? Cara, assim, né? Quem tá no Brasil, até hoje, se alguém tá lá e me pergunta, eu tô querendo pensar em imigração, a primeira coisa que eu falo, estuda idioma. Chegando aqui com francês, você vai evoluir muito mais rápido, as coisas vão evoluir muito mais rápido. Então, é essencial. Então,
estuda. Se você, como o Diego falou, é claro que se você tem a oportunidade de morar por um tempo fora, é muito melhor, mas se não, é, ler livro, ver filme, escutar música, tudo no idioma. E assim, e para você que está aqui e que você tem uma base, a primeira coisa que eu falo é assim, confie em você e não se exija demais. Eu acho que é isso que a gente quer sempre ser o perfeito em tudo. E aqui, a imigração, a gente sempre dá um passo para trás. Então é normal que as pessoas não vão te entender, é normal que você não vai conseguir escrever perfeitamente como você escrevia em português. Então, assim, a gente tem que se permitir errar, sabe? E tem que confiar mais também. Eu não confiava em mim quando a diretora do banco falou, falou assim, essa mulher é maluca. Então, tipo assim, a gente precisa confiar e tem que dar a cara para bater. É só errando que a gente aprende. Hoje, tem muitas coisas ainda que eu, no meu trabalho, eu falo para as meninas, eu falo, me corrijam, fala quando tá errado, porque é só assim que a gente aprende. E é quando alguém corrige, então é muito legal quando você tem o feedback de alguém que mora aqui, porque quando ele fala, não, essa palavra você não pode falar isso, tem outro significado. Assim, cara, você não esquece mais, entendeu? Aí aquilo ali você não erra mais. Então, a gente tem que ter esse contato com as pessoas daqui e o trabalho, e mesmo que você não consiga um trabalho na tua área, assim que você chega, vai um outro trabalho que você consiga, vai trabalhar em qualquer outra área que está precisando tanta gente aqui, entendeu? Para tentar aperfeiçoar e para você ganhar vocabulário, eu acho que isso é muito, muito legal, é só enriquecedor. Mr. Roger. Pois é, como a Fran disse, só passando vergonha para a gente aprender. Já passei muita vergonha e nesse caso aí são as palavras que eu sempre lembro. Eu ainda lembro da situação, sabe quando você lembra a roupa que você tava quando você fez tal coisa? Desse lado. E minha dica é não tenha medo, não tenha medo, venha, estude, ouça muita rádio, veja muito filme no idioma que você quer aprender, seja inglês, seja francês, seja qualquer outro idioma. E uma dica que eu tenho é que isso funcionou muito bem para mim. Foi assim quando eu cheguei com inglês zero, e comecei a ler livros em inglês de livros que eu já tinha lido em português. E o que acontece? Como você já sabe do que se trata o livro, você vai estar aprendendo aquelas palavras meio que, sabe, como se fosse uma criança aprendendo a ler desde o começo. E a mesma coisa se você quiser assistir televisão, rádio, se você quiser uma técnica que deu muito certo comigo até, veja as notícias do dia no seu idioma e depois veja as notícias do dia no idioma target que você quer. Então, aí, como você já sabe do que se trata, você vai estar aprendendo aquelas palavras-chave daquelas notícias, por exemplo. E aí é só você começar a montar um quebra-cabeça que você vai aprender mais prático. Não sei se isso funciona para todo mundo, isso funcionou muito bem para mim, mas o mais importante é não tenha medo, estude, acredite em você, se permita errar e passe vergonha, porque é só assim que a gente aprende mesmo. Excelente. Senhora. Outra coisa que eu acabei de pensar aqui também, que tem várias oportunidades. Por exemplo, eu sei que na universidade aqui tem um curso que é de português. Então, ir atrás para fazer, não sei como é que fala em português, um exchange entre duas pessoas. Então, a pessoa que está lá... Uma troca. Então, assim, a pessoa que está lá para aprender português, que é um quebequense, que é um canadense, então... dá para ele está lá para aprender português e você quer aprender francês. Então, se encontrarem, discutirem, um dia vocês falam só em português, outro dia vocês falam só em francês. Então, assim, as duas pessoas saem ganhando, entendeu? Então, eu sei que é uma coisa que funciona bastante. E outra coisa que eu queria dizer, Marcelo, que eu acho que é bem importante para as pessoas verem a importância, principalmente do francês, o Quebec, ele é muito preocupado em manter o idioma, né, o francês. Então, ele quer muito que todas as pessoas que venham para cá falem francês. Então, esse ano foi adotada uma lei, que é a Lei 96, que é justamente para consolidar o francês aqui no Quebec, e
essa lei diz que as empresas, o governo precisa responder em francês. Digamos assim, é obrigatório responder os clientes em francês. Tem algumas exceções, mas, digamos assim, eu sei que para imigrantes que estão aqui há menos de 6 meses, vocês podem pedir para serem respondidos em outro idioma. Mas se já faz mais de 6 meses que você está morando aqui, você vai ser respondido em francês. É isso que essa nova lei coloca, entendeu? Então, assim, é só para ver o grau de importância do idioma e que é muito importante. Se você está aqui, você precisa falar o francês, não tem como fugir disso. Excelente. Eu acho que esse programa foi muito bacana. Eu acho que os conselhos e as experiências que a gente compartilhou aqui foram, eu espero que sejam tão válidas quanto foram para mim, quanto para as pessoas que estiverem ouvindo agora. Se você que estiver ouvindo tiver sua contribuição, tiver uma experiência em relação ao idioma, não deixe de entrar em contato com a gente, compartilhe, mande uma mensagem, escreva para a gente, interaja com a gente nas redes sociais, porque a gente quer ouvir a sua opinião também. Com certeza outras pessoas tiveram experiências diferentes. Isso aqui vai enriquecer bastante o nosso programa. Antes da gente fechar, propriamente dito, queria deixar um espaço para a Fran, porque além de trabalhar para o governo, a Fran também é uma pequena empreendedora. Eu queria dar um espaço para ela poder fazer o jabá dela. Obrigada, Massaro. Eu estou começando, a pobre empreendedora que precisa fazer propaganda. Então, eu estou começando vendendo semijoias brasileiras com pedras naturais. Então, toda brasileira que está aqui, que está querendo, que tem saudades dessas semijoias do Brasil, pode entrar em contato comigo. Meu Instagram é franciele.biju. Então, franciele.biju, pode ir lá, que tem o meu WhatsApp, tem as peças também. Então, é só entrar em contato comigo por lá, tá bom? Obrigada, Massaro. Obrigado, Fran. Os contatos da Fran vão estar na descrição desse podcast. Vocês vão poder encontrar com detalhes as informações dela. Senhores, acho que conseguimos concluir o programa. Maravilhosamente. Para vocês que tiverem ouvindo a gente, quiserem entrar em contato com a gente, não se esqueçam das nossas redes sociais. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no LinkedIn. Você pode encontrar a gente no Instagram como brito.it. No LinkedIn você procura por Brazilian IT Ottawa e no Facebook a mesma coisa. Você entra em contato com a gente. Se você não souber como achar nenhum desses, o caminho mais fácil é o nosso site. Acesse brito.it. Todas as informações estão ali, incluindo o nosso e-mail para contato. Vai ser um prazer enorme conversar com vocês. Diego, você quer deixar o convite para o próximo encontro do Brito? Não sei nem se esse programa sai a tempo. Não sabemos se ele vai pro ar a tempo, mas assim, a gente vai deixar o convite aberto. Todo meio de mês a gente faz a nossa reunião do Brito, com temas variados. A desse mês a gente vai falar um assunto até que não tem muito a ver com TI, mas tem, que é a parte de aposentadoria, como se planejar para sua aposentadoria, mas a gente tem palestras técnicas, tem uma série de coisas, então todo meio de mês, fiquem atentos que a gente sempre está fazendo as nossas reuniões e a gente vai estar aberto. E aí sim, olha nos nossos canais que a gente sempre está atualizando as reuniões, as informações lá, tá tudo super atualizadinho. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente, eu tiver ideias de palestras, estamos aí. Excelente. Fran, muito obrigado por sua participação de novo. Um prazer ter aqui com a gente. Obrigada a vocês, foi um prazer. Senhores, muito obrigado por mais um programa maravilhoso. Cadê aquela frase? Faltou a nossa frase, Jota. Como é que é? Brito, venha pelas oportunidades e fique pelas amizades. Aí sim. A todo mundo que estiver nos ouvindo agora, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe o Brito com seus amigos. Deixe também sua avaliação, tanto no Spotify quanto no Apple Podcast. Coloque uma avaliação positiva para a gente, que isso ajuda a poder manter esse projeto continuando. Sem mais, uma excelente semana, um excelente período para vocês. E a gente volta em breve com mais um Brito no Meio. Um abraço. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.